Olá, prezada CACDista. Olá, prezado CACDista. Vamos fazer nossa sexta intervenção de Direito Internacional Público e eu já começaria, sem mais delongas, com o recurso extraordinário número 8004 de 1977, 1977. Ele estabelece que os tratados internacionais estão em paridade normativa com a legislação ordinária federal, via de regra, claro. Os tratados de direitos humanos, bem como aqueles em matéria tributária, possuem tratamentos distintos. É importante falar da Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência e o seu protocolo adicional, que estão internalizados pelo decreto 6949/09. Importante também falar da Convenção de Marrakech, referente à produção de materiais para pessoas com deficiência visual. E lembrar que tratados de direitos humanos que não passaram pelas normas equivalentes à emenda constitucional, pelo procedimento que o equipare à emenda constitucional, lembrar que eles têm um tratamento que a doutrina e alguma parte da jurisprudência já nomeou. Alguma parte, eu digo o senhor Gilmar Mendes, já nomeou como status supralegal. Então nós temos uma equivalência inicial de legislação ordinária federal, via de regra, e aí quem te referenda isso para você citar é o recurso extraordinário 8004 de 77, e fora essa regra geral, você tem que prestar atenção nos casos relativos a direitos humanos e nos casos relativos à matéria tributária. Em relação aos casos de direitos humanos, nós temos tratados equivalentes à emenda constitucional, que são aqueles que a Constituição prevê que passem pelo processo legislativo de duas votações nas duas casas, com votações de 3/5, e aí ela tem um tratamento equivalente à emenda constitucional, e aqueles tratados de direitos humanos que não passaram por esse processo teria então um status supralegal. Beleza? Muito bem. Queria falar também do qualificativo do consentimento, aquilo que a gente denomina na doutrina de reserva. Muito bem. Se você buscar a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a Convenção 1969, você vai encontrar lá no artigo 2º, parágrafo 1º, na alínea D. Aproveita para lembrar da mesma convenção o artigo 19 caput, que dispõe que a reserva é possível no direito internacional, a menos que o tratado disponha o contrário. Então, via de regra, o qualificativo do consentimento ele é previsto e possível, a menos que o próprio tratado proíba a reserva. Tudo bem? Quando for silente o tratado, portanto, a reserva é possível. A denúncia tem um procedimento contrário, hein? A denúncia, quando silente o tratado, não é admitida. Isso quem diz, ou que está previsto, pelo menos, lá no artigo 56 da Convenção de 1969. Então, se por um lado a reserva, ela, quando o tratado não disser nada em contrário, ela é possível, e a denúncia, ao contrário, quando o tratado for silente, ela é proibida. Para a reserva, você cita o artigo 19 e para a denúncia, você cita o artigo 59. Beleza? Os dois da Convenção de Viena 969. 59 não, 19 e 56, tá? 19 para a reserva e 56 para denúncia. Beleza? Eu queria lembrar que as alíneas A e B do parágrafo 1º do artigo 56 estabelece duas exceções em relação à denúncia. Se você pegar a linha A, você vai perceber que o instituto da denúncia pode ser admitida em acordo diverso ou de outro modo acordado entre as partes. Então, se aquele tratado especificamente for silente em relação à denúncia,
via de regra, a denúncia está proibida. Entretanto, o tratado sendo silente, mas havendo acordo de uma outra forma entre as partes que permita a denúncia, aí a gente entra na situação descrita na linha A do parágrafo 1º do artigo 56, onde a denúncia é possível. Tudo bem? A linha B refere-se à natureza do tratado, como aqueles que exigiriam, por exemplo, uma conjuntura política específica. Então, o TNP, por exemplo, o TNP possui cláusula de denúncia orientada por essa linha B. Ou seja, então nós temos o caso da linha A, que são acordos diversos permitindo a denúncia, ainda que o tratado seja silente, e nós temos a possibilidade prevista na linha B, quando a denúncia é possível em razão da natureza do tratado. É o caso, por exemplo, do TNP. A questão acerca da validade dos tratados está prevista no artigo 42 da Corte de Viena de Direito dos Tratados, a Convenção 969, como a gente chama. Claro que lá na prova da terceira fase você vai fazer o texto bonitinho, né? Convenção de Viena de Direito dos Tratados de 1969. Sim, elabore, tá, os termos. No artigo 42 dessa convenção, está a questão da cerca da validade dos tratados. As causas de invalidade, no entanto, elas estão previstas um pouco mais adiante na convenção, tá? Elas estão entre o artigo 56 e 53 da Convenção de 969. Tanto no que se refere à anulação, quanto ao que se refere à nulidade. As hipóteses previstas ali entre o 46 e o artigo 50, portanto 46, 47, 48, 49 e o 50, estabelecem as hipóteses de anulação, que depende, claro, da manifestação do Estado. Os efeitos, no caso de anulação, são ex nunc, tudo bem? Ó, lembra, não sei se vocês assistiram a aula do Macau, mas para você nunca mais esquecer, ex nunc, daqui para trás. Ex tunc, da origem, ok? Daqui para frente. Eu acho que é isso. Calma aí que eu acabei de confundir, peraí. Não, é isso mesmo, ex nunc. Porque geralmente raciocinando eu vou melhor, né? Pois é, ex nunc, né? Daqui para trás. Então, vai até a origem. Ex tunc daqui para frente, tá? Caso de nulidade, logicamente, como não existiu o direito, daqui para trás. Beleza? Pra gente também escapa. Então, eu não sei se vocês sempre têm percebido, mas eu não tenho editado os vídeos e vou permanecer dessa forma. A menos que vocês achem conveniente, mas eu queria que vocês seguissem o processo de raciocínio comigo. Acho que fica uma conversa mais fluida de candidato para candidata. Então não esqueça nunca mais na tua vida, ó, ex tunc e ex nunc, tá? Ex nunc, logicamente, desde a origem, e aí faz sentido que os casos de nulidade de tratado, como nunca geraram direito, seja retroativo, beleza? Muito bem, nas hipóteses de nulidade, qualquer dos estados parte pode invocar a invalidade do tratado. Nesses casos, o efeito são ex tunc, naturalmente. É importante ressaltar que os tratados e atos realizados de boa fé continuam válidos. Isso é uma boa avaliação para você fazer de um caso hipotético que a questão te entrega na terceira fase. Averiguar e desenvolver um parágrafo logo de cara que se os tratados foram realizados de boa fé, eles permanecem válidos. Beleza? A violação das cláusulas essenciais ou substanciais, aí você escolhe o sinônimo, pode ensejar a suspensão e a exclusão de Estado parte nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, a linha A da Convenção de 969. Artigo 60, parágrafo 2º, a linha A da Convenção de 1969, assevera que a violação de cláusulas essenciais pode ensejar a suspensão e a exclusão de Estado parte. Se você pegar lá entre os artigos 54 e 63 da Convenção, vocês vão encontrar as hipóteses de suspensão e de execução.
vale inclusive para o caso da suspensão da Venezuela do Mercosul em dezembro do ano passado, que foi inclusive objeto de questão da primeira fase desse ano. Excepcionalmente, um tratado pode ensejar obrigações a terceiros. Isso é muito interessante. Excepcionalmente, então é uma questão excepcional, o tratado poder ensejar obrigações a terceiros. E o que eu mencionei como exemplo é a figura do depositário. As consequências jurídicas de violação de costume internacional estão, logicamente, no mesmo grau de gravidade dos tratados internacionais. O costume internacional faz parte do direito positivo, independentemente de codificação. A codificação, sim, atribui uma maior precisão das normas costumeiras. Então veja, costume é direito positivo, costume internacional é direito positivo. Uma coisa é o costume, outra coisa é a codificação do costume. Beleza? Se a prática internacional são meros hábitos de cortesia, então não há norma costumeira. A cortesia internacional, como concessão de visto para a entrada de estrangeiro, não é obrigatória, a não ser no caso da condição de refugiado. A prática omissiva também pode gerar costume internacional. Então é importante você distinguir dois institutos semelhantes nas suas situações, mas distintos do ponto de vista jurídico. Costume internacional e simplesmente cortesia. O elemento material implica uma prática reiterada de um certo modo de proceder diante de uma conjuntura delimitada. A prática deve ser reiterada. O elemento subjetivo do costume internacional é o segundo requisito para a configuração dele. Então nós temos o elemento material, que é a prática reiterada, e nós temos um elemento subjetivo, que é o opinio iuris, como a gente chama, né? Sem opinio iuris, por sinal, a prática reiterada se torna apenas mera cortesia internacional. Ou seja, nós precisamos dos dois elementos conjugadamente para caracterizar o costume internacional. Seja o costume geral, seja o costume regional, seja o costume local. Precisamos do elemento material, que é a prática reiterada, e nós temos o elemento subjetivo, que é o opinio iuris, ou seja, a convicção de que aquele ato ou de que aquela omissão seja uma obrigação jurídica. Há três espécies de costume internacional, como eu acabei de mencionar, né? Geral, regional e local. A participação de dois ou poucos estados caracteriza o costume internacional local e, por essa razão, vincula, logicamente, apenas os estados que reconhecem o costume nos seus elementos constitutivos. No âmbito do costume internacional geral, é possível a constituição do negador persistente, embora a minoria esteja vinculada ao costume internacional. O negador persistente nega a prática internacional, não o costume. Essa questão do negador persistente também ela é bastante interessante para você discorrer na terceira fase, mas com um certo cuidado, porque o pulo do gato e a frase que precisa ficar clara para o examinador é que a negação persistente é uma negação da prática internacional, não do costume internacional. Beleza? E com isso eu encerro o vídeo 6 de Direito Internacional Público. Até o vídeo 7. Hashtag Estudo que Passa.